Eu vou falar sobre a vida de Caim. Nós vamos encerrar hoje aquela série de mensagens que eu iniciei, as 7 perguntas de Gênesis. Essa pergunta de hoje, onde está seu irmão? Na verdade, é a segunda pergunta, mas eu deixei ela por último. Porque é uma tentativa de Deus de encontrar Caim, de trazer Caim, de levar Caim a uma consciência que ele não teve, segundo as Escrituras, segundo os textos. E o meu desejo e a minha oração é que você permita Deus encontrar você. E Deus fez isso com Caim de uma forma extraordinária. Pelo menos com muita clareza, 5 tentativas de Deus para abrir a mente, ou melhor, abrir a consciência de Caim sobre a sua realidade. É uma das maiores demonstrações de graça, de amor e de misericórdia da parte de Deus. Por isso eu quero orar por você, para Deus estar abençoando sua vida em nome de Jesus. Curve a sua fronte. Pai querido, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, o que nós cantamos aqui é verdadeiramente, ó Deus, aquilo que nós sentimos como igreja, na expectativa mesmo da volta do Senhor, na esperança que temos em Cristo Jesus e também na certeza de que não precisa melhorar a realidade, as circunstâncias não precisam ser fáceis, nada vai mudar aquilo que nós, ó Deus, sentimos pelo Senhor e daquilo que o Senhor fez por nós, que é o amor, que é o teu amor, ó Deus, por cada um de nós e a fé que nós temos no Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja atuando agora, Senhor, em nossos corações. Que a palavra do Senhor traga, Senhor Deus, consciência para cada um de nós nessa noite. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Quando você ouve essa pergunta, onde está seu irmão? Isso é uma pergunta que é muito feita para o pastor. Pastor, onde está fulano? Pastor, por onde está ciclano? Mas eu não quero falar aqui da minha responsabilidade como pastor e nem da sua responsabilidade como irmão de um irmão de perguntar se onde é que está meu irmão, né? Eu vou procurar saber onde é que ele está. Eu vou atrás dele. Eu não vou deixar só o pastor se preocupar com isso. Eu também vou me preocupar com o meu irmão. Não quero dar essa ênfase a esta pergunta, mas eu quero dar ênfase a essa pergunta no sentido de que, por causa de um erro de Caim, por causa de um pecado de Caim, ele rompeu para sempre o seu relacionamento com seu irmão Abel. Então é dentro desse contexto, queria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis capítulo 4. Eu vou ler o texto, depois eu quero mostrar um gráfico para vocês. Esse gráfico que eu vou mostrar para vocês é muito importante a sua atenção e um esforço seu para se concentrar no que eu quero compartilhar. Em Gênesis capítulo 4, eu vou ler a história. E a história é bem interessante porque, deixa eu só abrir aqui o texto correto. Diz assim: Adão teve relações com Eva, a sua mulher, ela ficou grávida e deu à luz a Caim. Então ela disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que ao fim de certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma certa oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e da sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera.
o desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Caim disse a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Então, estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. E o Senhor disse a Caim, onde está Abel, teu irmão? Ele disse, não sei, por acaso sou eu guardador do meu irmão? E o Senhor disse, o que foi que você fez? A voz do Senhor, a voz do sangue do seu irmão, clama da terra a mim. Agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar o solo, ele não lhe dará sua força. Você será fugitivo e errante pela terra. Então Caim disse ao Senhor, meu castigo é tão grande que não poderei suportá-lo. Eis que hoje me expulsas da face da terra e da tua presença. Terei de me esconder, serei fugitivo e errante pela terra. Quem se encontrar comigo me matará. O Senhor, porém, disse, não, se alguém matar Caim, será vingado 7 vezes. E o Senhor pôs um sinal em Caim para que, se alguém viesse a encontrá-lo, não o matasse. E Caim se retirou da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a leste do Éden. Essa história ela é muito interessante porque ela traz um momento de culto. Em nenhum momento diz aqui que Deus pediu a Caim e a Abel que eles prestassem culto a ele e levassem a ele uma oferta. Não está registrado aqui que Deus pediu isso. Mas tanto Abel quanto Caim voluntariamente foram até Deus. E uma coisa interessante nesse texto é que ambos levaram uma oferta. Um foi recusado e outro foi aceito. Eu não sei o que motivou você estar aqui hoje. Eu penso que o que motivou você estar aqui hoje é que o seu coração deseja adorar a Deus. Mas pode ser que você esteja aqui por qualquer outro motivo, menos para isso. No caso de Caim e no caso de Abel, eles tinham algo muito em comum. Ambos se apresentaram a Deus com a sua oferta. Você tem ideia pelo texto por que Deus aceitou Abel e não aceitou Caim? O que você acha? Pode falar. Abel ofereceu o melhor. Interessante essa resposta. E Caim? Vamos imaginar aqui a cena, tá? Vamos agora desenvolver a nossa mente aí. Você consegue imaginar Caim passando, ele era agricultor, e aí ele passa lá pelas árvores que davam fruto, ou pelas coisas que davam fruto. Como que você imagina que Caim foi pegando a oferta? Como é que você imagina isso? Aleatoriamente. Ele vai, pega uma aqui, pega outra ali, e etc e tal. No caso de Abel, o texto é muito claro, que diz que Abel foi pastor de ovelha, Caim foi agricultor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do rebanho e da gordura deste. Quando fala primícias, quando fala gordura, é que no coração de Abel, e aqui é importante você entender isso, relacionamento com Deus, culto a Deus, não tem nada a ver com aparência. Não tem nada a ver com o que você está sentindo. Eu vou explicar isso aqui no gráfico. Não tem nada a ver com o que você sente. Eu sei que quando você canta os cânticos que nós cantamos aqui, isso emociona você. Mas culto a Deus não tem nada a ver com o que você sente. Não tem nada a ver com o seu momento de vida.
Culto a Deus tem a ver com o que o seu coração fala e demonstra o que Deus é na sua vida. No caso de Caim, Deus não era a prioridade. No caso de Abel, Deus era a pessoa mais importante para ele. No caso de Caim, como você falou, Silvio, ele aleatoriamente dá a entender que Deus não era uma prioridade para ele. Abel era a prioridade. Aí você pode pensar assim, o que adianta você colocar Deus como prioridade? Abel colocou Deus como prioridade e vazou para a terra, morreu. Caim matou. Mas olha só o que acontece quando Caim se apresenta a Deus com o coração equivocado a respeito de Deus e com o coração equivocado a respeito da adoração dele. Ele fica, não somente porque Deus rejeitou, mas o que acontece quando você faz uma coisa que para uma pessoa que não é a sua prioridade? Você já viveu isso? Eu já vivi isso. Como é que você se sente quando você vai fazer uma coisa para alguém que não é prioridade na sua vida? Você faz de qualquer jeito. Como é que você se sente quando você faz uma coisa de qualquer jeito para alguém? Se tem um obstáculo, se tem uma dificuldade, se tem algum problema assim, como é que você lida com isso para fazer uma coisa de qualquer jeito para alguém? Pensa aí agora. Não sei se eu fui claro na minha pergunta. Você faz uma coisa de qualquer jeito para alguém. E para você fazer essa coisa de qualquer jeito, você ainda tem que vencer alguns obstáculos. Aí como é que você vence esse obstáculo? É um peso. Às vezes eu faço alguma coisa que nessa circunstância, eu não podia falar que eu faço às vezes isso, né? Desculpa, irmãos. Continue achando que eu sou perfeito, tá? Não se preocupe. Eu fico pensando assim, puxa vida, eu não tenho obrigação nenhuma de fazer isso. Ainda vou ter que passar por isso. Vou fazer uma coisa que aquela pessoa não está nem aí porque eu vou fazer. Você acumula alguns pecados na sua vida. Você peca porque você não priorizou aquilo, você não fez aquilo por amor. Caim começou um sofrimento muito grande na vida dele. Só que Deus é amor e por pelo menos 5 vezes Deus tentou trazer Caim para perto dele. E aí eu quero te explicar isso aqui de uma forma que eu fiz de manhã aqui na EBD e vou tentar explicar para você porque eu quero que você entenda tudo que eu vou falar daqui para frente nessa perspectiva que eu vou apresentar para você. Então, quem está muito longe tem que prestar atenção, tá, no que eu estou dizendo. Quando nós pregamos aqui, quando o irmão Ismael também falou na escola bíblica dominical sobre o tabernáculo, o tabernáculo tinha 3 partes. Tinha o átrio externo. O átrio externo era a parte do tabernáculo onde o povo ficava, onde era público, onde todo mundo estava ali presente. Tinha o santo lugar. E tinha o santo dos santos. Aqui o povo, o pessoal era exposto, ok? Aqui o sacerdote, apenas o sacerdote podia participar, e aqui apenas o sumo sacerdote uma vez por ano. E se o cara pisasse na bola, morria, porque aqui era onde estava a presença de Deus, ok? Aí tem um camarada chamado Otmani, ele fez assim, nosso corpo não é templo do Espírito Santo? Então, se é templo do Espírito Santo, então, aqui significa a parte externa, o nosso corpo. O santo lugar significa a nossa alma, e aqui significa o nosso espírito. Ok? Corpo, alma, espírito. A nossa alma
ela tem 3 coisas importantes. Está comigo? Onde, irmã? Pronto. Aí você tem, a alma é composta do quê? Da cognição. Entenda a cognição como a sua mente. A mente. Ok? Você pensa. A alma tem uma parte chamada afeição. Entenda a afeição como sendo suas emoções, que você sente. E ainda tem a sua vontade, que é a volição, é vontade. E aqui você tem o seu espírito. É o espírito, é por meio do espírito que você se relaciona com Deus. E só há um jeito de você fazer isso. É pela fé. É fé. Então eu gostaria que você entendesse o que eu vou falar daqui para frente, aqui. Sabe por quê? Porque se hoje você está racionalizando tudo, você precisa entender racionalmente tudo primeiro, para depois você obedecer a Deus. Você está trabalhando apenas na sua alma. E se tudo que você faz, você quer sentir, então quando Deus afirma, manda, alegrai-vos sempre, você nunca vai conseguir se alegrar sempre. Por quê? Porque a sua tristeza, a dor que você sente, vai impedir você de adorar a Deus, de servir a Deus e de entender a Deus. Então você precisa mudar a sua vontade. Por isso que muitos crentes em Jesus, crentes que são irmãos sinceros, no entanto, não conseguem conhecer mais a Deus do que conhece hoje, porque a emoção ou o intelecto impede a pessoa de entender e de se relacionar com Deus. Quando Abel foi até Deus, Abel se comunicou com a parte nossa que Deus colocou em nós para nos comunicarmos com Ele, que é o nosso espírito. Quando a gente fala assim, vamos fazer nossa devocional, vamos estudar as Escrituras, nós estamos falando de alimentar o espírito aqui. Do espírito fazer contato com Deus. Mas se a gente acorda e nas nossas emoções você não tem vontade nenhuma de ler a Bíblia, de falar com Deus, você é uma pessoa guiada por vista. Você é uma pessoa guiada pelas circunstâncias. Você é uma pessoa guiada por aquilo que você vê. E Deus se relaciona com a gente por aquilo que nós cremos. É fé em Deus. Então, se Deus fala assim para você, ame ao seu inimigo, a sua mente vai dizer assim, como assim eu vou amar um cara que me quer morto? As suas emoções vai dizer assim, de jeito nenhum, esse cara merece mesmo é morrer. Mas no seu espírito você diz assim, isso é o mandamento de Deus, como eu creio em Deus, como eu creio que Deus me dá ordens e mandamentos que é para o meu bem, então eu vou obedecer a Deus. Fé. Na palavra que Deus diz, eu vou amar o meu inimigo. Outro exemplo. A Bíblia diz que nós devemos irar e não pecar. Então, a ira é uma emoção legítima. As nossas emoções, elas são reais, elas são legítimas. Jesus se emocionou, Jesus chorou, Jesus sentiu ira. É normal isso, faz parte de nós sermos seres humanos. Mas aí, Deus diz assim, a pessoa que bater numa face sua, dê a outra. Aí você vai para a sua mente, cognição. Como assim? Eu sinto uma dor porque alguém bateu em mim, aí eu vou dar o outro lado para ela bater em mim de novo, e aí eu vou sentir a dor novamente? Eu estou racionalizando. Não dá para fazer isso.
Ou então você vai para suas emoções. Aquele tapa doeu. Eu estou com raiva e eu vou fazer o que toda pessoa inteligente faz. Bateu, levou. Vou agir com a minha emoção. Então, quem está decidindo sobre você é o que você sente, é o que você pensa. Mas quando você vai para a fé, você diz assim, Deus, eu apanhei. E Deus disse que eu tenho que dar a outra face. Então, porque eu amo a Deus e eu acredito em Deus, eu tenho fé em Deus, eu vou fazer o que Deus falou. Pode bater aqui, na outra face. Está entendendo isso? Eu quero que você entenda as Escrituras, o que eu vou falar agora sobre Caim, e sobre a forma como Deus quis encontrar Caim. Eu queria que você pensasse aqui, e não baseado no que você sente, nem no seu momento de vida hoje. Eu não estou desprezando o seu momento de vida hoje, e nem estou dizendo que o seu momento de vida hoje não é importante. Eu estou dizendo que comece a pensar do ponto de vista do nosso Deus, porque através dos santos dos santos, o véu se rasgou, então nós não precisamos mais de nenhum outro sumo sacerdote, a não ser Jesus Cristo. Amém? Então é através dele, o nosso espírito testifica com o Espírito de Deus, o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. Então nós precisamos, daqui para frente, no que eu vou falar sobre Deus e Caim, nós precisamos de fé. Não é o que você vê, não é o que você sente, não é o que você fica racionalizando muito. É o que Deus disse e como eu vou obedecer ao que Deus disse, única e exclusivamente pela fé. Entenda, isso às vezes é irracional do ponto de vista humano, mas da perspectiva de Deus é sabedoria. Porque você vai obedecer a um Criador, ou melhor, ao Criador, ao único Criador, ao único Senhor e ao único Deus. Mas se você ficar guiado pelo que você sente, você não vai fazer a vontade de Deus. Se você ficar querendo muitos detalhes, racionalizar, se você não entender de um jeitinho assim, aí você não vai obedecer a Deus. Eu também não estou dizendo que o que nós estamos fazendo hoje aqui é um culto irracional. Não estou dizendo isso. Todo culto a Deus é racional. Você sabe quem Deus é, você sabe quem você é, e aí diante desse Deus que é o Deus que é, você se prostra, você se dobra diante dele e você o adora, porque ele merece todo louvor e toda adoração. Jesus, quando nos ensinou a orar, ele deu uma expressão ali de todo louvor e gratidão. Teu é o reino, tua é a glória, teu é o poder. Jesus estava nos ensinando que no nosso culto a Deus, na nossa adoração a Deus, a gente tem que reconhecer isso. Então vamos voltar lá para o texto e vamos ver como que Deus foi atrás do coração de Caim. Pastor, mas Abel obedeceu a Deus. Abel obedeceu a Deus, pastor. Abel fez exatamente o que Deus queria e o cara se deu mal. Do ponto de vista humano, da minha cognição, da minha emoção, Abel se deu muito mal. Mas do ponto de vista da fé em Jesus, Abel se deu muito, muito, muito bem. Sabe por quê? Porque diante do Deus Todo-Poderoso, ele foi aceito. E não foi pela aparência, não foi porque simplesmente ele era pastor e Caim foi agricultor. Não tem nada a ver a preferência de Deus em relação a uma função e a outra função. Mas Abel agradou a Deus em quê? No coração. Abel colocou Deus como prioridade. Então eu vou escolher o melhor que eu tenho. E do rebanho que eu escolhi o melhor, eu vou escolher a melhor parte desse rebanho, desse novilho, desse animal que eu estou matando aqui. Eu vou escolher a melhor parte dele. Eu não sei aqui para os irmãos se é a picanha, se é o
o contra filé, aí nós vamos entrar em confusão. Mas o fato é que o que Abel fez foi assim: Deus, o Senhor é a minha rocha, é a minha prioridade. Eu não negocio a sua posição com ninguém. Eu não vou negociar com a minha esposa, eu não vou negociar com meu filho, eu não vou negociar com meu pai, eu não vou negociar com o pastor, eu não vou negociar com ninguém. O Senhor é a minha prioridade. Isso estava no coração de Abel, mas não foi assim com Caim. Então, por que Caim então não colocou Deus como prioridade? E aí Deus então olha para Caim e faz a primeira tentativa de tentar fazer com que Caim tivesse consciência e entendesse o que Deus queria. Aí Deus chega assim para Caim e fala assim: por que você anda irado? Por que você anda irado? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Deus precisava perguntar isso para Caim? Deus não é onisciente? Deus está querendo trazer à consciência de Caim o que ele fez. Deus estava querendo trazer à consciência de Caim: Caim, o que você fez não veio do seu coração, rapaz. Você tentou me enganar. Você está aqui prestando culto para mim, Caim, mas você não está nem aí para mim. Você está aqui no templo, mas teu coração está longe daqui, rapaz. Agora vem cá, Caim, eu vou te mostrar isso. Por que você anda irado? É uma tentativa de Deus de mostrar para Caim que ele tinha pisado na bola. E você já viu em casa, lá dentro da sua casa, quando alguém está irritadinho demais, esse alguém fez alguma coisa, pisou na bola em alguma coisa, deixou de fazer alguma coisa, ou está se sentindo culpado, ou ou pisou na bola, ou fez uma coisa que não devia, ou malgou alguém, e aí como resultado fica irritado. Aí Deus olha assim para Caim. Sabe o que Deus está fazendo aqui, irmãos? Deus está tentando relacionamento com Caim. É isso que Deus está fazendo. Deus está tentando relacionar-se com Caim. Hoje Deus pode estar perguntando para você: por que você está irado? Por que você anda irado? Por que você anda com um pavio curto? Por que você anda com raiva? Por que você anda desse jeito? Deus está querendo trazer a consciência nossa. Por que nós estamos com o nosso coração do jeito que ele está? Por que o nosso coração está funcionando desse jeito? E aí você poderia colocar outra pergunta. Por que você está se fechando? Por que você não está mais em comunhão com os irmãos? Por que você não quer mais participar disso? Por que você não quer mais fazer aquilo? Pode ser muitas perguntas da parte de Deus para trazer a você o quê? Não é porque Deus não sabe como é que você está. Deus quer trazer a consciência. Deus quer dizer assim, ó, cuidado com o que você está pensando, cuidado com o que você está sentindo. Eu quero que você mude a sua vontade. Então você precisa entender uma coisa. Você está conseguindo enxergar? Como é que você está, meu irmão? Essa é uma pergunta da parte de Deus, é uma pergunta de amor. Não é uma pergunta para irritar Caim. É uma pergunta para mostrar para Caim assim: Caim, cara, como é que você está? Também não estou aqui afirmando que toda irritação é por causa de pecado. Mas a irritação de Caim é porque ele não foi aceito por Deus. E ele não foi aceito por Deus porque o coração dele estava querendo uma coisa,
a prioridade dele não era Deus, a prioridade dele era a terra. Por isso que Deus tira a terra dele. A prioridade dele era a terra, não era Deus. A prioridade de Caim era ele mesmo, não era Deus. Provavelmente ele devia ter armazenado lá as melhores frutas lá. Isso aqui é para Deus, não tem problema não. Vamos ver o que sobrou aqui, eu dou para Deus. Para Deus, não importa. Para Deus pode ser de qualquer jeito. Mas no caso de Abel, não. No caso de Abel, para Deus, foi exatamente o que Deus queria receber. Então, entendeu? Primeira tentativa de Deus de encontrar novamente com Abel. Aí vem a segunda pergunta. Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Entendeu isso? Não é fazer o que você acha que você tem que fazer, mente. Não é fazer o que você acha pelo que você está sentindo, mas é fazer o que é certo. E o que é certo? O certo é a vontade de Deus. O certo é o que Deus diz que eu tenho que fazer. Esse é o certo. Por isso que nós temos uma verdade absoluta que é Cristo. Por isso que nós temos um único caminho que é Cristo. Por isso que nós temos um único alimento que é o pão da vida que é Cristo. Porque se depender do mundo, nós temos 6, 8 bilhões de verdade. Quem aguenta viver desse jeito? Não dá, nós precisamos de algo que traz segurança para a gente. E Deus é essa segurança nossa. Então, se nós fizermos o que é certo, e foi isso que Deus estava falando, Caim, se você fizer o que é certo fazer, você vai ser aceito. Se você trouxer, se eu for a sua prioridade, você vai ser aceito. Consegue entender isso, meu irmão? É uma demonstração de amor. Deus não estava acusando Caim, Deus estava tentando resgatar esse homem. E talvez hoje Deus esteja tentando resgatar você, de você mesmo. Deus hoje talvez esteja resgatando você do que você sente. Deus está resgatando você daquelas coisas que você fica pensando e que você tem que racionalizar e entender de uma forma mirabolante, senão você não pode obedecer a Deus. Deus quer resgatar você de você mesmo. Deus quer resgatar você desse medo de homem que você tem, temor de homem. Deus quer resgatar de você esse medo que você tem de abrir a boca e falar de Jesus Cristo. Deus quer resgatar esse medo que você tem de fazer a coisa certa. Pastor, e se eu fizer a coisa certa e morrer? Amém. Acabou o sofrimento para você. Acaba o sofrimento para mim. Hoje no almoço a gente estava projetando um futuro com um lugar muito especial, com bunkers e tudo, para a gente se proteger de coisas futuras, que a gente estava lá brincando lá, conversando a respeito disso, daquilo. Por quê? Porque a gente sabe, meus irmãos, que você quer falar. Deixa para lá. Volta para Abel. Volta para Caim. Volta para Caim. Se você fizer o que é certo, Deus vai aceitar você. E deixa eu dizer uma coisa para você, você sabe exatamente o que você está fazendo que é errado. Só que você está respondendo a isso aqui. Você não consegue mudar a sua vontade. Porque você está se sentindo de um jeito e quer agir do jeito que sente. Então Deus disse para Caim, se você fizer o que é certo, Caim, você sabe o que é certo? Quando você pensa em crescer no conhecimento de Cristo, você sabe o que é certo. Quando você pensa em compreender a mensagem do Evangelho de Jesus, você sabe o que é certo? Quando você pensa, eu preciso me tornar semelhante a Cristo, você sabe o que é isso? Quando você
eu tenho que servir a Deus e ao meu irmão. Você sabe o que significa isso? Então Deus está dizendo para Caim: Caim, se você fizer o que é certo, você vai ser aceito. Então cuidado, não deixa a sua vida ser guiado pelo que você está sentindo, meu irmão. Não deixa ser guiado por vista. Existe um mandamento, as Escrituras, um livro que Deus deixou, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Eu não estou dizendo que é fácil. Eu lembrei que eu ia falar. Vou falar. Aí nessa loucura toda de bunker, eu falei assim, eu já vou logo, enfrento tudo, porque vai ser muito melhor morrer logo e estar com Jesus. Eu não vou tirar a minha vida, mas é muito melhor, você já morre logo e já resolve. Então, Abel morreu, meu amigo, resolveu logo o problema dele. Ele não pediu para morrer, ele não cometeu crime contra ele mesmo, mas ele obedeceu a Deus e morreu. Pronto, acabou para ele, está com Jesus eternamente. Acabou todo o sofrimento dele. Então, se você vai perder alguma coisa, porque você vai obedecer a Deus, perca, mas obedece a Deus. Porque se você obedecer, você vai ser aceito. Entende isso? Se você não obedecer, você vai virar um bichinho chatinho para o teu marido, para a tua esposa, para o teu pai, para a tua mãe, para o teu filho, para o irmãozinho da igreja, para o vizinho e mais um monte de gente. Essa foi a segunda tentativa. A terceira tentativa de Deus de fazer o quê? Trazer consciência. Consciência. Para mexer no interior do coração de Caim, para ele poder sair daqui e ir para cá, acreditar, confiar no que Deus diz, não no que ele pensa ou no que ele sente. E aí então, ele vai para, ainda no versículo 7. Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado bate à sua porta. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Você sabe o que Deus está dizendo aqui? Caim, não vai por esse caminho. Caim, o pecado está batendo a sua porta, não vai por esse caminho. Caim, se você for por esse caminho, você vai se dar mal. E aí Deus fala assim, mas você deve dominá-lo. Está entendendo isso? Por isso que Jesus falou, não há nenhuma tentação maior do que nós possamos suportar. Caim estava para fazer uma grande besteira. E Deus chega para ele e fala assim, Caim, faz isso não. O pecado está batendo aí na sua porta, Caim. Domina ele. Você não vai dominar aqui. E você não vai dominar aqui. Você vai dominar aqui. A fé sua em Jesus. Se você crê no amor de Deus por você. Se você crê que você é filho amado de Deus. Se você crê que Jesus morreu por você. Se você crê verdadeiramente que tudo que Jesus disse é verdade. Você pode dominar aquilo que você acredita que não tem condições de fazer isso. Não por você, porque eu preguei domingo passado sobre a nossa impotência, mas o poder do Espírito Santo atuando em você, pela fé em Jesus. Foi o texto que a irmã leu de Gálatas 5, versículo 20. Tem uma parte lá que diz, pela fé em Jesus. Aí o que aconteceu? Essas 3 tentativas, Caim pisa na bola, chama seu irmão Abel para ir ao campo. E lá no campo, Caim mata Abel.
esse era o pecado que estava à porta e que ele deveria dominar. Ele acaba matando o seu irmão. Mas Deus é amor. Aí Deus vai tentar a quarta tentativa. Vou perguntar para ele, né, onde é que está o irmão dele. Vai que cai a ficha para ele. Caim, onde está seu irmão Abel? Deus tentando trazer a Caim a consciência do que ele fez. Aí num momento assim de, meio que de ousar, quem é Deus para perguntar isso para mim? Eu acho que essa foi a... Peraí, como assim eu? Por acaso eu sou guardador do meu irmão? Olha só a ousadia de Caim. Olha o que o pecado faz na vida de uma pessoa. Você sabe o que essa pergunta quer dizer? Caim, onde está seu irmão? Sabe o que essa pergunta quer dizer? Caim, o que você está fazendo, o que você fez, o seu pecado, não ser verdadeiro diante de mim, não me cultuar de forma verdadeira, eu não ser a sua prioridade. Olha o que você está fazendo, Caim. Você rompeu com o seu irmão, você rompeu comigo. Caim rompeu com o irmão dele para sempre. Você quer uma desgraça maior do que essa na vida de uma pessoa? Não brinca com o pecado. Vai trazer desgraça. Deus é maravilhoso. Deus está perguntando para Caim para ver se esse cara tem consciência do que está fazendo. Mas não. Mente. Não, isso aqui tem que ser desse jeito, porque assim... E aí a pessoa, sabe, a pessoa vai trazendo um monte de desculpa, vai racionalizando, vai levantando informação, vai levantando dados, ou então aqui, nas emoções. O pecado de Eva começou no corpo. O pecado de Adão começou no corpo. Na aparência. No que é externo. E Deus então tenta mais uma vez resgatar Abel, resgatar Caim. E aí ele com essa ousadia, esse atrevimento, ele então diz assim, não sei, por acaso sou o guardador de meu irmão? O cara mentiroso, né? Ele acaba de matar o irmão, Deus pergunta para ele, Deus não sabia que Caim tinha matado Abel? Sabia. Irmãos, é sempre tentativa de Deus de se relacionar com a gente. É Deus tentando encontrar a gente, é Deus procurando a gente, é Deus amando a gente, é Deus mandando pessoas, é Deus falando no nosso coração, é a palavra de Deus, é a mensagem de domingo, é a visita que você fez ao irmão, é a leitura da Bíblia, é o culto no lar, é o projeto lá que nós fizemos ontem, maravilhoso, mais de 30 irmãos aqui da nossa igreja, juntos lá, é Deus falando o tempo todo para trazer consciência. Mas você prefere dar vazão ao que você sente, ou então você tentar ludibriar Deus, coisa que Caim não conseguiu e que eu e você nunca vamos conseguir. Mas você consegue ver o amor de Deus, a tentativa de Deus? O que você já percebeu, e Deus já perguntou isso para você várias vezes, e você está, em vez de dominar o pecado, que Deus disse que, Caim, você tem que dominá-lo. Ele está aí à porta, está batendo, você tem que dominar. Se você prestar atenção na mensagem do domingo passado, ou pode ver ela no YouTube, não sei se ela já está no YouTube, você vai entender que nós somos impotentes, mas é por meio do Espírito Santo. A gente consegue fazer a vontade de Deus, e não o que eu sinto, e não o que eu penso, e não as circunstâncias, mas verdadeiramente o que Deus diz que é para fazer. E pela fé em Jesus, eu faço isso. E aí Deus então chega para Caim, assim não tem mais jeito. Deus dá então a sentença, a voz do sangue do seu irmão clama
da terra a mim. Agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber a sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar o solo, ele não lhe dará mais a sua força. Olha só, a prioridade do coração de Caim era a terra dele. Deus tirou. E não vem dizer que Deus é mau, não, que Deus é ruim, que Deus fez isso. Isso é consequência. É consequência. Quando você cultivar o solo, ele não lhe dará a sua força. Você será fugitivo e errante pela terra. Então Caim disse ao Senhor. E aqui vem, às vezes, a semelhança com a gente. A gente erra, Deus avisa, Deus chama, Deus quer encontrar a gente, Deus demonstra amor, Deus faz um montão de coisa. Aí quando vem a consequência da minha escolha, da sua escolha, aí a gente vai para aquela posição de vítima. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém gosta de mim, eu sou assim mesmo, minha vida sempre foi assim, Deus me abandonou. É isso que Caim está fazendo agora. Meu castigo é tão grande que não poderei suportá-lo. Está entendendo? As escolhas erradas que fazemos, a escolha pelo pecado, as consequências não serão retiradas. E não adianta você ficar de vítima. Não adianta vitimização. Você precisa de fé em Jesus, você precisa acreditar. Quando você ouve Deus falando, eu amo você, você precisa acreditar de todo o coração. Não importa se está caindo prédio na sua cabeça, não importa se você vai morrer agora, não importa se Deus não ouviu a sua oração, você crê que Deus ama você simplesmente pelo que Deus disse, não pelo que você está sentindo, não pela circunstância, não porque a situação não mudou, porque você orou e a sua situação não mudou, não. Você crê pela fé. Você crê no que Deus disse. Deus disse, eu amo você. Você crê e vive alegre com o que Deus disse. Isso é fé. Deus não vai forçar a gente a fazer isso. Mas Deus é amor. Você acha que Caim simplesmente foi expulso da terra? Olha o que Deus faz com ele. Eis que hoje me expulsas da face da terra e da tua presença. Terei de me esconder, serei fugitivo e errante pela terra. Quem se encontrar comigo, me matará. Quem que expulsou ele do jardim lá da região onde ele estava? Jardim não, da terra onde ele estava. É fácil dizer que foi Deus. Não, mas está dizendo aqui que foi Deus. Ora, se Caim tivesse feito o que é certo, ele não precisaria sair dali. Então, é uma consequência da escolha dele. Mas Deus é amor. Fica tranquilo, Caim. Eu amo você. Se alguém tentar matar você 7 vezes, será vingado. O que Deus faz para proteger Caim? O que Deus faz? Dá um sinal. O povo acha que esse sinal é alguma coisa ruim que Deus colocou em Caim, porque Caim sofreu o resto da vida. Não é não, gente, está aqui, ó. Não, se alguém matar Caim, será vingado 7 vezes. O Senhor pôs um sinal em Caim, para que, se alguém viesse a encontrá-lo, não o matasse. O que é isso, irmãos? Isso é amor. Olha, Deus ama você. Se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, você vai para o céu.
Mas se você rejeitar o processo natural de crescimento em Cristo Jesus, que é o processo de santificação, toma cuidado. Toma cuidado, porque o pecado jaz à porta. E você e eu devemos dominá-lo. Se não dominá-lo, poderemos romper a nossa relação com Deus, romper a nossa relação com a igreja de Deus, romper a nossa relação com a nossa família, romper a nossa relação com os nossos irmãos, com os nossos amigos, com os nossos vizinhos e vai por aí afora. Quando eu olho para essa lição e essa pergunta, onde é que você está? Onde é que está seu irmão Abel, Caim? Onde é que está seu irmão? Eu vejo o amor de Deus prevenindo eu e você de ir por um caminho que é um caminho difícil, doloroso e com consequências irreversíveis. Consequências irreversíveis. Não estou dizendo falta de perdão, não. Deus é amor. A gente pode ver isso na vida de Caim. Mas às vezes há consequências nas nossas escolhas que não tem como a gente reverter. Ela vai acontecer naturalmente. Então eu quero perguntar para você, meu irmão. Você tem consciência de que a vida espiritual é pela fé? Eu vou repetir. A vida espiritual é pela fé em Jesus. Então, se Jesus está chamando você para você servi-lo, você está com medo, você está com vergonha, domine isso. Mesmo com medo, mesmo com vergonha, faz o que Deus está dizendo para você fazer. Deus está te chamando para você poder atuar em algum ministério e você está lá racionalizando, eu não tenho tempo, eu já fui machucado uma vez, então a minha decisão é não vou atender ao chamado de Deus. Isso vai dar em quê? Vai dar BO. Mas se você chega, eu estou com medo, eu tinha que pensar um pouco mais, mas espera aí, Jesus disse que Ele ia colocar na minha boca o que eu tenho que falar para aquela pessoa. Então eu vou obedecer e vou com medo. Eu vou do jeito que eu estou me sentindo, mas eu vou fazer o que Deus disse que é para fazer. Deus me chamou. Eu vou fazer. Com medo. Aí se você quiser mais detalhes da minha vida de ministério, eu posso dizer para você quantas vezes com medo, quantas vezes com pavor fazer a vontade de Deus. Mas depois que você faz a vontade de Deus, é uma coisa impressionante. E eu concluo com uma história de ontem. O Anderson está aqui, o Anderson da Camila. O meu trio, cadê o meu parceiro? Deve estar ajudando lá, o Tiago. Deve estar ajudando lá. E mais o Gabriel, filho do Guilherme, estava chegando. Aí o trio do Anderson também estava chegando. Era Anderson e Guilherme, né? E, lá da Rita Tavares. E ele estava contando que na região onde ele foi, como ele encontrou pessoas desengrejadas. Desengrejadas, não foi isso? Pessoas que já estiveram na igreja e por algum motivo saíram da igreja. Pessoas que já entenderam que devem dominar o pecado, que devem dominar e servir a Deus e amar a Deus. Foram para lá. Estão afastados.
E essas pessoas precisam ser resgatadas por Cristo Jesus. Mas se nós tivermos medo de sair para falar, se a gente ficar com receio de ser ousados e falar, como aconteceu lá com vocês, que vocês foram lá, não dá para orar agora? E eles oraram agora e acabou. Eu e os meninos entramos numas travessas lá, e um monte de gente olhando para a gente, parecia que nós estávamos entrando num lugar. Você sabe aquele lugar que você entra, todo mundo está na parte de cima olhando assim, quem é esses caras, o que eles estão fazendo? E a gente tendo que bater de porta em porta. Você vai dizer que a gente não sente vergonha, medo? Aí quando a gente estava conversando, os 6 ali conversando, eu falei assim, por que que na hora de sair, fica todo mundo preocupado, com medo, com vergonha, e quando a gente volta é essa alegria? Está entendendo? Fica aquele negócio, pô, vou obedecer a Deus, mas eu vou perder isso, eu vou ter que abrir mão disso. Fica naquele sofrimento, faço, não faço, aceito, não aceito, vou ou não vou. É um sofrimento. Mas quando vai, aí volta. A gente voltou ontem igual os discípulos lá, os 70, alegre, feliz, sorridente, realizado. Uma coisa impressionante. Mas por que que a gente sabe que é bom, mas não faz? Demora para fazer. Você está entendendo, meu irmão? É assim que funciona a vida com Deus. Pode ser difícil na hora de obedecer, mas quando você obedece, há uma alegria no coração. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito, sabe? Nosso espírito testifica com o Espírito de Deus. Aí sabe o que acontece? Você está sofrendo. Você está passando uma semana difícil, você está com uma pressão em todas as áreas da tua vida, aí que você volta de um trabalho desse e fala, que coisa boa aconteceu hoje, como foi bom o nosso dia, como foi bom ter estado ali. Mas na hora de fazer, na hora de se preparar, na hora de dizer sim, é aquele medo, aquele receio, mas depois que faz, é sempre assim, irmãos. É sempre assim. Lembra de como você veio lá de Chapecó, não, de Concórdia? Quando você veio de algum outro evento, aí o Anderson perguntou, pastor, tem que fazer isso mais vezes, quando vai ser o próximo? Eu falei, o próximo pode ser a qualquer momento. É você, eu e mais um. É você e mais um. Por que tem que esperar a irmã Marinês criar o evento para a gente poder fazer isso? É natural. Irmão, vamos sair, vamos nós. E vai. Só os 3, a irmã Marinês nem está sabendo, nem o pastor. Depois você sai e conta para a gente como é que foi. Aí você vai contar com o quê? Com a alegria do coração. É isso que eu quero que os irmãos entendam. Olha, essa é a consciência. A vida cristã é uma vida impossível de ser vivida sem Cristo. O início dela pode ser uma coisa difícil. Fazer a vontade de Deus pode ser uma coisa difícil. Mas depois que você faz a vontade de Deus, seja ela qual for, há uma alegria indizível no coração do ser humano. Você quer sentir essa alegria? Obedeça a Jesus. Você quer sentir essa alegria? Ame a Jesus. Você quer sentir essa alegria? Obedeça a Jesus. Fala, irmã. Uhum. Isso. Ah, mas fez. Isso.
Eu vou deixar só registrado, porque o nosso culto é gravado, que a irmã Vitória está compartilhando que teve uma situação em determinado local, que ela sentiu que Deus mandou ela ir compartilhar o evangelho, e ela ficou com receio, vou, não vou, mas acabou indo e fazendo. E quando a gente obedece a Jesus, há alegria no coração. Então você quer estar sempre alegre? Você quer viver aquilo, alegrai-vos sempre? Então continue obedecendo a Deus. Mas se a circunstância está difícil, alegre-se simplesmente por quem Deus é e por quem Ele diz que você é. Amém? Vamos orar. Que Deus abençoe você. Espero que você tenha entendido que Deus sempre quer buscar as pessoas. Eu quero orar por você agora. Pai querido, muito obrigado a Deus pelas coisas que o Senhor deixou, a tua palavra, as coisas não, a tua palavra que o Senhor deixou registrada nas Escrituras. Essas palavras, ó Deus, traz vida para a gente. E nos ajude, ó Deus, pelo poder do Teu Espírito Santo, quando olhar para o nosso coração e ao encontrar no nosso coração a verdade, a sinceridade, a transparência, quando o Senhor fizer perguntas para nós, como o Senhor fez para Caim, que nós possamos ter consciência, ó Deus, de que nós como crentes em Jesus, a nossa realização, o nosso prazer, a nossa alegria, o nosso sucesso está em obedecer a Cristo, em obedecer o Senhor, em obedecer às Escrituras. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, porque é pelas Escrituras que nós olhamos para o Senhor e conhecemos o Senhor. Abel sabia quem era o Senhor. Abel entendeu verdadeiramente quem era o Senhor. Abel entregou o que ele tinha de melhor para o Senhor. Caim não fez isso, Pai. E se há alguém aqui nessa noite que está se identificando com Caim, em nome de Jesus, Pai, que hoje seja uma noite de fazer a coisa certa, de perceber o pecado batendo a porta e decidir dominá-lo, para que o Teu nome, ó Deus, seja honrado e seja glorificado. Não há como fazermos isso sozinhos. Nós somos impotentes para fazer isso, mas quando a gente se submete, se humilha, se quebranta diante do Senhor, há um coração quebrantado e contrito, não desprezará o Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, continua renovando, restaurando os nossos corações, ó Pai. Nós sabemos que sem o Senhor nada podemos fazer, mas com o Senhor nós podemos ter a nossa vida transformada, restaurada. Nós não queremos viver o Evangelho sendo guiado por vistas, sendo guiado pela nossa racionalização da Tua palavra, sendo guiada pelas nossas emoções, mas nós queremos, ó Deus, através de da razão, no sentido de entender, Senhor, que o Senhor é Deus, o Senhor nos ama e o Senhor deixou orientações para nós. Então, pela fé, nós vamos obedecer ao Senhor. Faça isso, Pai, continua fazendo isso, Senhor. Se é necessário espremer os nossos corações, se é necessário o sofrimento e a dor para que haja essa consciência, que o Senhor continue operando, ó Deus, nas nossas vidas. Mas eu peço, Pai, em nome de Jesus, derrame amor nos nossos corações. Amor, ó Deus, nós precisamos do Teu amor sobre nós e do amor do Senhor através de nós, por cada um dos nossos irmãos. Faça isso, Pai, no nome santo e bendito de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida.